Mais uma vez estamos aí para louvar, para agradecer o Senhor pela sua fidelidade, pela sua grandeza. E aí, como é que foi o seu dia? Qual foi o seu almoço de hoje? Tudo tranquilo? Quais são as suas expectativas aí para essa semana? Então, eu acredito sempre, né? Estou sempre confiante no Senhor. E cada dia mais eu tenho visto que Ele é a minha única esperança, a minha solução, e que somente nele, né, a gente pode assim confiar. Então eu quero começar dando aí meu boa noite para o João, para o Maurício, para a Vanessa, para o José Dias Romão, para Maria José, para a Graça Pimenta, para a Pati Sanches, para a Patrícia Azeredo, para a Liliane, para a Dayana, deixa eu ver aqui, para a Leni, mais aqui que eu ainda não falei, para o Alfredo que está aqui, para o Duarte, para a Rosângela Lopes, boa noite, para a Fabiana Peixoto, para a Rosângela, já falei, Marcos, Sônia, para a Cristina, minha esposa, Fátima Borges, e aí também um abração aí para o maridão, para a Valéria Gaudioso, para o Carlos, para o Edward, para o Cláudio, Deus abençoe, querido, para a Cíntia, para o Tadeu, para o Vitor, né? Também, o Daniel, junto aí a Rebeca, a Tereza, o Marcos. Deus abençoe essa família. Amém. Para minha sogra Maria da Paz, não tem como deixar, né, de dar uma boa noite para você, né? Deus abençoe. Deus abençoe você, Moisés. Abençoe você, Nádia, suas filhas. Deus abençoe o Kleber. Amém. Vamos começar, querido, com esse momento de louvor, de gratidão ao Senhor, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado, e tenho certeza que Deus estará conosco e estará conduzindo esse momento de louvor, esse momento de adoração. Vamos orar, logo após vamos ter o nosso momento de louvor ao Senhor. Amém. Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos, já Te agradecemos pela Tua presença, Te agradecemos pela Sua fidelidade, Te agradecemos por tudo que vai ser ministrado, pelo momento de oração, pelo momento que vamos estar Te louvando, que seja entronizado, Senhor, em nosso meio, que seja conosco, conduzindo, Senhor, cada momento que estaremos aqui para Te glorificar e para engrandecer o Teu santo nome. Amém. Nós abrimos a nossa igreja, oramos. Foi a música que Deus colocou no meu coração. Mostrarei as estrelas do céu, o sol da tua lenta, ó Filho meu. Te mostrarei a areia do mar, será que posso contar? Será que pode me imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, Filho meu? Que minhas forças deram para ti, Filho meu. Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo
sai de tua tenda, ó Filho meu. Te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó Filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes voltar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, Filho meu? O que meus bons fizeram para ti, Filho meu. Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Tome posse dessas palavras, Deus. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Nós cremos que o Senhor tem uma nova história para a nossa Um novo nação. tempo Deus tem Acreditamos pra nisso, mim. Senhor. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de tua boca, te abençoarei. Acreditamos, 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 Senhor, que o Senhor tem uma nova história, Senhor, para a nossa nação. Acreditamos, Senhor, que o Senhor tem guardado o nosso povo. Acreditamos que a Tua misericórdia, Senhor, que tem nos sustentado, não só a nós, mas tantos outros países, Senhor, em situações tão emergentes, tão complexas, Deus. Mas aonde tiver o clamor, aonde tiver a Tua voz, Senhor, sendo ouvida, as vidas serão mudadas, as vidas serão transformadas. Que assim seja contigo, Deus. Ele te conhece. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que
conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Meu Pai, razão da minha vida, meu Pai, tudo que eu preciso está em Ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em Tua mesa, meu Pai, tudo que eu sou é para Ti. Vivo só pra Que essa possa ser a nossa oração, irmãos. Que possamos viver com esse propósito. A nossa vida, os nossos negócios, o lugar onde nós estamos, por onde passarmos, que possamos viver unicamente para o Senhor, para glorificar, para agradecer a presença de Deus. Então, para aqueles que estão chegando agora, não é? Boa noite a todos. Nós estamos mais uma vez como irmãos em Cristo, a Igreja Nova Vida do Coelho, levando essa mensagem não somente para aqueles que são da nossa igreja, mas aqueles cristãos, aquelas pessoas que foram convidados e que nesse exato momento sentiram o desejo de participar. Seja bem-vindo. Com grande alegria que nós estamos aqui juntos para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Mas antes eu quero assim deixar alguns avisos que nós temos aí durante a nossa semana. Eu não sei como as mensagens têm chegado até você. A gente não tem esse retorno, né? Como que tem sido os estudos, o que você tem entendido, qual tem sido a sua dificuldade, também como que você tem recebido os momentos que nós estamos ali de oração, às segundas, às quarta-feiras e nos grupos familiares. Mas tentamos fechar assim a semana, talvez não para sobrecarregar, né? Você não é obrigado a participar de tudo, mas nós estamos dando essa opção para que você possa escolher um dos dias, né? E se puder participar de todos, não tem nenhuma contraindicação, tá bom? Outro aviso assim, importante, então eu quero reforçar: amanhã, segunda-feira, nós temos culto de oração, 15 minutos no máximo, com a palavra de uma reflexão, falando sobre oração, a importância desse contato, né? Não somente em comunhão com os irmãos, mas com Deus,
temos ali o nosso tempo para estar orando, para estar intercedendo, toda segunda e quarta-feira, às 20h30, nós começamos o nosso culto de oração, breve, né? Nós temos também as terças e as sextas o nosso grupo de estudo, onde você pode participar na nossa escola de discípulo. E às quinta-feiras nós temos o nosso grupo familiar. As irmãs geralmente começam às 18 horas e os homens começam às 20h30, bom? Durante a semana nós estamos atuando na igreja, terça e sexta por enquanto, tá? Então nós chegamos lá às 8 horas e vamos de 8 até as 14 horas. Então, caso você precise, né, se você quiser passar lá para nos ver, para fazer um contato, a gente não pode se abraçar, mas é interessante como que a gente vê, né? Quando as pessoas chegam, o olhar, o brilho, né? A saudade de estar ali, e o olhar nosso ele expressa muita coisa, né? Então é como se fosse um abraço assim, muito gostoso. Só quero pedir, caso você queira, né, conversar, ter algo, bater um papo, você possa mandar um WhatsApp, né? Se for algo particular, mas não deixar para na hora que a gente já está saindo, né? Para não ficar aquela coisa muito apertado e aí complica outras coisas que nós fazemos ao sair dali, tá bom? Então, o que eu tenho pedido a todos que possam assim estar fazendo contato com os irmãos. A gente não temos, quando você entra ali, a gente tem um número de pessoas, tem os comentários, mas nem todos comentam, né? Então a gente não tem uma noção de todos que estão ali, né? Que participaram assim, do culto. Então, assim, como que é importante, né? Você registrar a sua presença ali e nós estamos fazendo esse contato, né, um com os outros, está ligando, está perguntando para saber se está tudo bem, se precisa de alguma coisa, né? Eu tenho feito isso com alguns amigos, com pessoas que eu convivo e alguns que nem são cristãos, mas que eu tenho a minha atitude como cristão de dizer, olha, se você precisar, pode contar comigo, está precisando de alguma coisa. Então, eu acho que esse é um momento muito importante de nós expressarmos a nossa atitude como servos e servas de Deus. Amém? Então, eu quero também aproveitar o momento. Eu não lembro de todas as datas assim de esse aniversário, mas me avisaram já hoje, né? E eu, quando entrei aqui vi no Face, a Duda, né? A Maria Eduarda, mais conhecido como Duda, a filha aí da Dayana e do Ciro, que está completando hoje, não sei se posso falar, né, a quantidade, né? Posso falar? Já está aí registrado, 13 aninhos, então é muito legal, né? Eu não sei se ela curtiu aí todas as fotos, tudo que postaram aí desde quando ela era pequenininha, né? Mas ficou lindo, ficou muito legal. Querido, que Deus assim te abençoe, que Deus continue renovando a sua vida e trazendo essa alegria, né? Então, assim, as lembranças que eu tenho é sempre nos domingos pela manhã, as mais recentes, né? Que é a primeira família que chega ali e abre a igreja comigo e estamos ali juntos, tomamos aquele café, saudade aí desse momento, mas que estaremos retornando. Então, que a graça de Deus, querido, esteja contigo nesse dia de hoje, que Deus renove sua força e que os seus desejos, segundo a vontade de Deus, possam se cumprir na sua vida. Que Deus abençoe, feliz aniversário, tá bom? Mais alguns avisos? Não, acho que por enquanto é só. Hoje pela manhã nós estivemos trazendo uma questão, falando sobre o livro assim, de Joel, falando da importância de nós confiarmos em Deus, que Deus renova a nossa fé, que Deus fortalece o nosso espírito
Eu quero assim pedir você, querido, para que você possa assim, compartilhar, né? Eu vejo tantos irmãos que estão compartilhando as pregações da sua igreja, né? Valorizando esse momento, né? Porque sente que faz parte da igreja. Quando você compartilha algo que é feito ali, você está dizendo que eu sinto que eu faço parte dessa igreja. Então eu quero assim, né, pedir que você possa compartilhar, possa convidar outras pessoas para assistir o culto. E quando nós trouxemos, como eu trouxe essa mensagem hoje, naquele momento que o povo estava com fome, com sede, Joel aproveitou, o profeta Joel aproveitou também para falar da graça e da misericórdia de Deus. Ele não só quis trazer o sustento, né, as necessidades ali para aquele povo, mas ele quis também mostrar que Deus ali estava com eles, tá bom? Eu quero assim, né, sempre eu quero que eu posso, né, lembrar e mandar sempre uma mensagem para uma família. Então eu estou lembrando da família aqui também, que sempre passa lá e fala: oi tio, né, a Patrícia, a Eduarda, a Eva, que sempre estão lá conosco, essa família tão assim especial. Então quero mandar um abraço aí para você, que Deus esteja com vocês também, com a irmã Catarina, que eu soube que ela hoje, não sei se está agora, mas hoje de manhã ela estava nos assistindo. Deus também esteja contigo, irmã Catarina, que Deus te renove e te fortaleça. Muitas pessoas, queridos, estão arriscando suas vidas com o propósito de buscar a fama. Então, uma pessoa anonimata, no seu anonimato, uma pessoa que não tem um talento específico, ou que tenha, mas que não teve a oportunidade, tem encontrado nas redes sociais a oportunidade de ser conhecido, de ser famoso, de montar a sua empresa e assim por diante, né? Então, tem sido algo assim bom, e se você souber aproveitar, isso pode trazer um grande crescimento, mas nem sempre, né, as coisas boas são usadas para o bom propósito. Então, muitos nessa expectativa, né, de querer ser reconhecido, de ter a sua fama, esse desejo de querer ser conhecido e ao mesmo tempo de alguns ser adorados, como assim um ídolo, tem também derrubado, tem tirado muitas pessoas. E no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 13 e 14, há um comentário sobre isso. Então, quantos jovens, quando ele posta alguma coisa e as pessoas não comentam, entram em depressão? Quantos, quando são criticados de uma maneira muito dura, não suportam, né, e dão cabo da sua vida? Então, essa questão ela é bem complexa e nós vamos tratar disso agora, né? Quem deve ser reconhecido? Será que isso acontece também no meio cristão? Será que isso acontece também no povo de Deus? Então, no versículo de Isaías 14, versículo 13, diz assim: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Versículo, só por aí. Então, veja, querido, que essa questão de querer ter a fama, de querer ter o poder, de querer ser reconhecido, ela é algo que está impregnado no coração do ser humano. Por mais que você diga não, às vezes, no mínimo, a gente quer um muito obrigado, né? Então, eu sempre lembro de um livro que o autor comenta sobre isso. Por que Jesus nunca se decepcionava, né? Então, isso ficou registrado para mim. Porque ele sempre fazia algo sem esperar o retorno.
A nossa frustração justamente acontece justamente por causa disso, né? A gente, talvez mesmo que a pessoa às vezes não fale nada, mas às vezes a ingratidão, né, da pessoa dizer nunca ninguém me ajudou, e você sabe que contribuiu, de alguma maneira ajudou para aquela pessoa, mesmo que ela não tenha dito para você, você fica triste. Então, por que Jesus nunca se decepcionava? Porque ele sempre dava, oferecia a sua vida sem esperar nada em troca. Então esse desejo de ser reconhecido já está impregnado, né, no coração do ser humano. Não é à toa que tantas músicas nos dias atuais, elas fazem sucesso, não quando fala na segunda ou na terceira pessoa, né, mas na primeira pessoa, eu, né? Eu preciso ser amado, eu preciso ser adorado, eu digo no contexto geral, né? Tanto na música secular, quanto na música evangélica também, né? Então, observe, querido, como que isso é tão forte dentro de nós e às vezes nós não percebemos. E se nós não entendermos como que isso funciona, se não entendermos como preencher esse vazio, nós vamos estar sempre em busca de mais e de mais e nunca vai se satisfazer. É simples, né? Você vê quando uma pessoa ela faz uma operação plástica, ela começa, faz um detalhezinho aqui, faz um outro lá, daqui a pouco ela vai mudando. Se ela tiver dinheiro, ela nunca vai estar satisfeita, vai estar sempre fazendo algo mais, né? Porque ela não consegue olhar para aquela imagem e aceitar. Então, como que é importante, né, nos dias de hoje, ao qual você se comunica de uma maneira à distância, você precisa ver o outro, né, mas também aceitar a sua imagem, ouvir a voz do outro, mas aceitar também a sua voz, né? Quantos têm dificuldade de ouvir o seu áudio? Diz que voz horrível, você não consegue se aceitar, né? Então, esse vazio, ele precisa ser preenchido, e é sobre isso que estaremos falando, né? No Evangelho de João, capítulo 3, se você pode abrir a sua Bíblia, né, no versículo 22, enquanto está sendo colocado aí, vamos começar fazendo uma oração. Amém, Senhor, nesse exato momento que vai ser ministrada a sua palavra, que o Senhor tenha liberdade, de uma maneira clara, de uma maneira leve, suave, mas também de confronto, dessa palavra viva, que possamos fazer esse autoexame, possamos observar a importância e saber para que fomos criados. Será que fomos criados somente para ter algo, para ser reconhecido que somos vitoriosos? Para mostrar o quanto somos inteligentes, o quanto somos belos? Ou será que fomos criados para não ser uma pessoa adorada, mas ser um adorador? Que o Senhor possa nos ajudar com essa mensagem de uma maneira clara, transparente, mas eu te peço que essa palavra não possa ser uma oratória humana, que possa ser muito mais do que isso, que possa ter vida, que possa ter unção, que possa ter seriedade e ao mesmo tempo possa nos edificar com graça e com bondade. Amém. Evangelho de João 3, versículo 22. João Batista, ele é confrontado aí pelos seus discípulos, né, sobre algo que estava acontecendo. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra de Judéia, depois de ser batizado, e ali permaneceu com eles e batizava, né? Por que Jesus não ficou com João Batista? João Batista começou a perder muitos discípulos, né, que começaram a acompanhar Jesus. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho há muito tempo,
está batizando e todos lhe saem ao encontro. Você vai ficar sem ninguém, né? Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunha de que vos disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu quê? Precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Ele estava falando dele. Convém que ele cresça e que eu diminua. Podemos ver, querido, o entendimento de João Batista. Qual era o serviço dele e qual era o motivo dele estar ali. Interessante, querido, se você for ver mais alguns textos, você vai ver que quando João Batista esteve preso, e depois disso eles não tiveram mais contato, eram primos. Não é? E às vezes as pessoas têm tanta dificuldade, né? Eu fiz tanto para Jesus, por que ele não está agora aqui comigo? Por que ele não me levou? Mas ele estava tranquilo, ele sabia qual era a sua missão, a missão de servir o reino. No livro de Atos, capítulo 14, nós vamos ver uma outra situação em que Paulo vai assim mostrar qual era o objetivo, qual era o motivo que ele estava ali. Versículo 8 ao versículo 11. Atos 14, versículo 8. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Versículo 11. Quando as multidões viram que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Porém, ouvindo isso, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo o que há neles. Então, observa aqui, querido, qual é essa situação, né? Nós somos homens como vós. Que excelente oportunidade, né? Por que não aproveitar esse momento e tirar a oportunidade, né? E de dizer: não, nós precisamos ser valorizados, nós precisamos ser reconhecidos. Não, eles pararam e confrontaram aquelas pessoas, mostrando que quem tinha curado não era eles, eram pessoas mortais iguais a eles, né? E diz o texto, né, no versículo 14, rasgando as suas vestes. Era um costume de colocar uma roupa de pano de saco, ou então de ter essa expressão mesmo. Mas eu quero atentar para o outro lado, que eu falei hoje, que está lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 13, que quando o profeta diz: rasgue o coração e não as vestes. Será que todas as vezes quando você ver esse texto vai ser um ato mesmo de rasgar a roupa? É esse o significado? Apesar de ser algo cultural daquela época, de expressar algo externo para que as pessoas pudessem ver a sua tristeza, o seu lamento,
Será que Paulo rasgou e ficou ali nu, despido? Não. O que ele estava dizendo? Ele estava colocando ali a sua dor. Ele estava ali indignado com aquela situação que estava no seu coração, expressando: gente, nós não fizemos nada, né? Nós estamos aqui justamente para isso, para dizer que o Deus a quem nós servimos pode te dar essa mesma autoridade, pode te dar esse mesmo poder, se você confiar, se você acreditar nele. A igreja primitiva, querido, ela tinha as suas lutas também. As pessoas às vezes pensam que a igreja primitiva era um céu aqui na terra, que elas não tinham erro, que não tinha dificuldade. E é interessante, o que eu gosto de ver na Bíblia é que o Senhor registra não só as coisas boas, mas Ele registra também os erros, as dificuldades, né? E no livro de Atos, capítulo 6, nós vamos ver que começa a ter um problema ali entre eles. E esse problema precisava sim ser resolvido, né? No versículo 1, ora naqueles dias, multiplicando-se o número de quê? 2 discípulos. O que aconteceu? Que discípulos eram esses? Discípulos de Cristo, que adoravam as suas mensagens e começaram a segui-lo. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, né? 2 grupos de judeus, um falava aramaico, outro falava grego, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os hebreus que falavam aramaico estavam só cuidando, né, das viúvas daqueles que eram mais tradicionais e esquecendo dos outros. Essa era a situação. Então, os 12, os apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nos abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas, para resolver essas picuinhas, essas coisas que não deveriam acontecer. Mas, irmãos, escolhei dentre vós o quê? 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. E finalizando o versículo 4, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Será que os apóstolos estavam ignorando aquela situação? Não, né? Mas conforme nós estávamos falando, reforçando aquilo que eu disse hoje, né? Eles precisavam saber o que era importante e o que era urgente, o que era prioridade e o que poderia aguardar um pouco. E eles sabiam que havia necessidade, mas a maior prioridade que eles tinham era o ensino da palavra de Deus. Então, essa igreja, a igreja primitiva, escolheu 7 indivíduos. Eu gostaria que você, nesse mesmo texto, está o nome dos 7 pessoas, mas eu não gostaria que você lesse. Eu gostaria que você pudesse me responder, sem ler, quais eram os 7 discípulos que foram escolhidos, sem você ler aí na Bíblia. Você lembra deles? Nós temos aqui os 2 mais conhecidos. Estevão, e a Bíblia fala sobre isso, era um homem de fé e cheio do Espírito, né? Dá uma citação como estando acima de todos, né? E Filipe. Apenas esses 2. E os outros 5? Quem são essas pessoas? Você consegue? Se alguém sabe, pode colocar aí no grupo aí, você que está me assistindo, qual era o nome dos outros 5? Quem eram essas pessoas? Não é? Você lembra de pelo menos mais um ou não? Enquanto a gente vai vendo a mensagem, se você lembrar, se você fez aí o estudo do discipulado, você pode colocar aí
para que eu possa ver se você conhece e lembra de todos. Mas eu quero falar de uma outra coisa, justamente onde entra nesse ponto. Desses 7, 2 se tornaram com maior evidência, que foi Estevão e Filipe. E já havia pessoas naquela época querendo e tentando desviar o propósito da igreja para interesses próprios, entre o próprio grupo, entre os próprios judeus, né? Vamos separar isso aqui para o nosso grupo, né? Para os mais tradicionais, que defendem as nossas culturas antigas, né? E os judeus helenistas, não, né? Que falam a língua grega, não, esses não, a gente olha com um olhar de desconfiança. Já havia essa divisão, e Jesus está lidando com tudo isso ali, junto com os próprios apóstolos, né? Então, eram pessoas que precisavam ter boa reputação, ser cheio do Espírito e de sabedoria, né? Então, foi procurado entre eles e encontraram apenas 7. Quando, querido, a prioridade dos líderes são corretas, de engrandecer exclusivamente o nosso Deus, a igreja ela fica sensível, sabia disso? E a voz do Espírito Santo e as decisões que são tomadas, elas são tomadas sob medida. Eu tenho tido assim, experiências sobre isso. Às vezes a pessoa pensa que a gente está lento, que as coisas não andam, mas as coisas não podem sair do nosso tempo, no nosso jeito. Nós precisamos sintonizar o nosso coração com a vontade de Deus. Então, havia um elemento comum nesses homens. Todos eles, né, que foram escolhidos, eram de origem helenistas. Todos esses 7 homens. Os helenistas, aqui no livro de Atos, são judeus, né, cristãos de língua grega, e eram formados por um grupo mais crítico e um grupo mais aberto. Um grupo que não defendia as tradições de uma maneira fechada, sem aceitar o novo que era dito, né, pregado pelo Senhor Jesus, né? Então, o grupo, principalmente dos fariseus, defendia mais o outro grupo, o grupo dos que defendia da língua aramaica, né? Já o grupo dos hebreus eram formados por judeus cristãos de linguagem aramaica e de cultura hebraica, ou seja, eles estavam mais ligados à cultura e os costumes do judaísmo e as tradições mais antigas dos seus antepassados, né? Então, era mais difícil deles aceitarem o novo de Deus, daquilo que estava sendo implantado, e aí começou a haver essa divisão, esses problemas. Então, o que nós podemos assim ver, isso é muito legal você ver na Bíblia, né? Que onde existe família, querido, né, é inevitável, é cheiro de problema. Tem pessoas que você ama de paixão, mas começa a conviver com ela todo dia. Aí você vai ver as dificuldades, né? Porque somos assim, por natureza, né? Por mais que as pessoas façam alguma coisa, a gente sempre está insatisfeito, achando que a pessoa poderia fazer mais e assim por diante. E os apóstolos aqui tinham um problema dentro desse sistema, né? Ou seja, na linguagem de hoje, seria como se tivesse entrado um vírus no sistema do discipulado, né? Um problema e que eles tinham que continuar pregando, eles tinham que continuar anunciando a palavra de Deus, né? O Evangelho de Cristo, e eles não podiam parar nisso. Então eles se levantam, né, os primeiros diáconos, para resolver essas questões, e é interessante isso, né? Eles não abrem mão desses critérios de ter boa reputação, eu vou falar sobre isso, ser cheio do Espírito e de ter sabedoria.
o que nós podemos ver com isso? Ao crescermos, querido, nós corremos o risco de perder qualidade. Não quer dizer que a igreja pequena ela tem uma qualidade melhor do que uma igreja maior. Não. Uma igreja pequena também ela pode perder, né, o seu rumo, a sua direção. Né? Mas a possibilidade, à medida que a igreja vai crescendo, que a gente vai tomando uma proporção muito grande, a gente corre esse risco de problemas que não tinha antes, por falta de pessoas, por cansaço, por agitação, a gente perde alguma coisa. Né? Então por isso que a gente está sempre chamando, pedindo os irmãos, né? Como é que você está, o que está acontecendo, e por mais que a gente tenta fazer um tratamento mais individual, mais próximo, eu sei que nós não vamos conseguir suprir a necessidade do seu coração, porque só Cristo pode preencher esse vazio e mais ninguém, não é? E quando a igreja aumenta, os problemas também aumentam. E aí no versículo 1 de Atos capítulo 6, justamente vai dizer isso: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Então, o discipulado, querido, ele dá trabalho. O discipulado não é qualquer igreja que gosta de fazer isso, porque o discipulado trabalha muito no confronto e o ser humano, né, a igreja atual dos dias de hoje não gosta disso. Né? Então, seria assim, nos dias atuais de hoje, esses apóstolos talvez não colocariam esses discípulos para confrontar essa situação. Né? Ia fazer uma política, não, você está certo, você também, vamos tentar resolver aqui e vamos ficar por isso mesmo. Né? Mas você veja, o zelo que essas pessoas tinham era tão grande que eles sabiam que existiam problemas, e eles colocam pessoas para estar ali ao lado deles, resolvendo, né, as questões que são normais. Entre nós, querido, não é diferente. Entre a igreja que você está, ou talvez a igreja que você frequentou, não é diferente. Vai existir problemas, mas a melhor maneira, querido, é a gente sentar para conversar. Né? E fazer como no Evangelho, no livro de Joel fala, e como no livro de Atos também, né? Rasgar o coração. O rasgar o coração, né, deixar alguma coisa, né, lá escondidinha, parece que resolveu. Né? Então, as coisas são ditas de maneira superficial. Deixa para lá, esquece isso, mas um dia isso vai voltar com mais força e talvez não vai conseguir resolver mais aquela situação. Tá? Então, com exceção de Estevão e Filipe, quem mais você aí lembrou? Você lembra de quem? Conseguiu lembrar? No final eu vou estar falando o nome aí dos outros 5. Né? Então, os outros 5 que sumiram, que não tem registro, ou que tem algo significativo, né, de grande, eles não ficaram aborrecidos, você sabia disso? Não foi à toa que esses critérios foram determinados para esses 7 discípulos, esses 7 diáconos. Né? Isso não era problema para eles, porque eles eram servos, gente que não se importava em trabalhar no anonimato. Eu quero dizer para você, querido, não tem coisa melhor do que trabalhar no anonimato. É a mesma situação de João Batista. Você faz discípulos, você faz seguidores. Não há um elogio para você, mas você vai poder dizer, como João Batista diz: importa que ele cresça e eu diminua. E ainda que ninguém fale nada, Deus está vendo cada detalhe, cada coisa que você faz. Na verdade, tudo que nós fazemos para Deus não fica no anonimato, porque Ele está vendo. Tanto é que após a morte, Jesus faz o seguinte relato, que entre todos os profetas não existiu ninguém maior
do que João Batista. Olha que coisa linda. Ele não reivindicou nada, ele não questionou nada, ele ainda fortaleceu aquilo que os discípulos foram falar para ele, né? Que as pessoas estavam seguindo Jesus. Ele continuou na sua vida normal, confrontando o rei que estava em pecado, continuou no mesmo compromisso, sendo fiel ao seu Deus, ao seu primo, que ao mesmo tempo sabia que era o Cristo. Eles não tinham problema com relação a isso. E isso me faz lembrar várias situações que eu tenho presenciado na minha igreja, que talvez você tenha presenciado também na sua. Ou talvez pessoas que nem são cristãs, mas não querem aparecer. Quando existem doações, né? E isso é muito comum na nossa igreja, as pessoas dizem: olha, pastor, eu estou doando isso, mas eu quero te pedir uma coisa, eu não quero que ninguém saiba que foi eu que doei. Né? No anonimato, a gente agradece, às vezes do púlpito, mas não fala o nome da pessoa, mas não há nenhuma exigência de cargo, de posição e assim por diante, porque entende que Deus colocou no coração daquela pessoa dela ofertar aquilo ali, e ela não precisa de ter nenhum reconhecimento. E às vezes as pessoas dizem: não, mas quem fez isso? E a gente fala: olha, querido, a exigência para você receber isso, esse apoio, essa ajuda, é justamente essa. A pessoa não quer que diga o nome dela. Então esse é motivo, querido, de nós louvarmos e glorificarmos o Senhor. A igreja do Senhor, ela, quanto mais o nosso nome fica no anonimato, mais Jesus Cristo sobressai nas nossas vidas. Quanto mais a igreja do Senhor não tem um garoto propaganda, né? Se fulano estiver lá, vai ser uma bênção. Quanto mais a igreja tira os líderes do centro e coloca Jesus no centro e nós nos bastidores, no anonimato, mas as pessoas são libertas, livres, curadas, transformadas, e são milagres que você às vezes não consegue ver com os seus olhos naturais, mas Deus está ali operando, Deus está ali realizando grandes coisas. Pessoas que se satisfazem em servir sem exigir reconhecimento ou aplauso. Será que existe isso? Eu posso falar para você, querido, que quando uma pessoa se converte de verdade, quando a pessoa entende o que é ser o Evangelho, ser um cristão, não é ser reconhecido, mas ter o ato de servir, porque primeiro foi servido por alguém tão grande, em que aquela pessoa não tinha direito nenhum, e aquele ato que ela tem é um ato espontâneo de gratidão por tudo que Deus tem feito. Quantas coisas Deus tem feito na sua vida? Quantas mudanças, e às vezes nós nos esquecemos disso. E basta ter um problema, né, para começar os murmúrios, como os discípulos estavam vendo ali, os apóstolos. Basta ter um erro e aí começa, né, aquela coisa meio estranha, um fala daqui, outro fala de lá. Essa é a nossa natureza, querido. Essa é a nossa natureza, que ela precisa cada dia estar sendo no processo de conversão, para que a gente possa calar essa voz do nosso coração e ouvir a voz do Senhor. Não podemos perder o foco de quem devemos de fato, né, ser, e de quem nós devemos reconhecer: Jesus Cristo. É raríssimo, querido, encontrar pessoas assim, mas eu posso dizer para você que Existem pessoas que são cristãs transformados e que aceitam a transformação e que estão nesse processo, buscando cada dia a graça, a bondade e a misericórdia de Deus. Não conseguimos, querido, essa que é a verdade, tamponar o vazio do coração humano.
Não consegue. Sabe? É muito difícil. E há pessoas que vão precisar de ajuda psicológica, de um psiquiatra, vão precisar de muito acompanhamento do discipulado, vão precisar ser muito confrontada em muitas questões. E se ela não permitir ser tratado, vai continuar sempre com esse vazio, sempre esperando um elogio, alguém que ame, alguém que incentiva, porque nada consegue preencher. Seria mais ou menos assim, é como tentar substituir um almoço por um lanche. Você já tentou fazer isso? Isso assim, não, hoje, pela hora, só vou lanchar, não vou almoçar não. E aí você come. Eu fiquei bem. Mas daqui a 10 minutos você já fica desesperado. E aí come mais uma outra coisa, e come mais uma outra coisa. Porque o seu corpo já está acostumado naquele determinado horário com aquele alimento, né, que vai de fato saciar a sua fome. Então nós podemos ver que por mais que você tenha um sucesso na sua carreira, por mais que você tenha bons resultados naquilo que você faz, em que tudo na sua família está bem, você não está passando por problema nenhum nesse momento, está tudo certinho, você está até gostando, mas tem algo que está faltando na sua vida, como Jesus disse para aquele jovem rico. Esse coração precisa cada dia mais ser preenchido, estar cheio das coisas de Deus. É possível, querido, que tenha aumentado tanto as necessidades daquele povo, que eles não deram conta para atender a todos. É possível. Será que isso é possível acontecer conosco? Será que se nós tivéssemos condições e sair dando cesta básica lá na igreja, nós conseguiríamos suprir a necessidade de todos? Eu fico observando pelo trabalho social, né? A gente tem uma fila lá de espera, a gente tem todo um critério, a gente tem pessoas ligando, né? E pessoas às vezes que não conseguem esperar, e aí quando as pessoas que trabalham conosco dando assistência social ligam, olha, agora consegui uma vaga, a pessoa responde mal, fica chateada, agora não precisa, demorou e assim por diante, né? A gente não consegue, mas pelo fato de não conseguir preencher esse vazio, não quer dizer que nós não devemos fazer a nossa parte. Nós temos a obrigação, como cristãos, de estar servindo à mesa, de estar com esse compromisso, de estar buscando a Deus, né, a cada dia. É possível, querido, que naquela situação ali, as pessoas, eles não estavam dando conta. E por não darem conta, dar um tratamento VIP, começaram ali as murmurações. É interessante nós observarmos isso. Passa as gerações, mas certas coisas nunca mudam. É interessante isso. Os apóstolos, querido, não tinham a síndrome do faz tudo. Então, como eles lidaram com aqueles problemas? Eles convocaram a comunidade dos discípulos, está lá no versículo 2, do capítulo 6 de Atos. Eles reuniram para resolver uma questão que estava acontecendo ali naquele momento, em que era novo. Questão essa que às vezes acontece também e nós não temos resposta. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Nós precisamos de ajuda. Nós estamos nos desviando, nós estamos aqui parando, ao invés de pregar, ao invés de divulgar o evangelho, para atender as necessidades, e nós precisamos de ajuda. Sabe, irmãos, nós precisamos também de ajuda ali na igreja do Coelho. Nós precisamos que você se levante, que você possa, acima de tudo, ver se você se encaixa dentro desses critérios, né?
mas que você se levante com esse compromisso de você buscar a Deus, de você ter esse compromisso cada dia mais. Nós estamos desviando do propósito, disseram os apóstolos. A igreja estava crescendo, é motivo deles darem aleluia, é motivo deles glorificarem a Deus, mas também existia necessidades sociais, havia talvez desemprego, né? Havia seca, havia fome, eles não tinham as vacinas que nós tínhamos hoje, eles não tinham a condição de parcelar, era o que eles tinham na mão. Esse povo, querido, talvez os apóstolos possam ter pensado, é um poço sem fundo, quanto mais dá, mais eles querem. Porém, querido, só Deus pode suprir as necessidades da alma. Só Deus. Pode acreditar nisso. Eu já vi muitas pessoas sendo curadas e tratadas que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E isso acontece, querido, quando pregamos a palavra de Deus. Por isso, não podemos ser negligentes. Temos que ensinar. Por isso que insistimos tanto em ensinar a palavra. Porque essa palavra cura, essa palavra liberta, essa palavra transforma. Porém, querido, eles eram tão zelosos com a igreja que o simples servir à mesa tinha critérios rigorosos. Eles não colocavam uma pessoa recém-convertida para dizer assim, não, ele está chegando agora para a pessoa se sentir útil, né, na igreja, para se sentir valorizado, para se sentir amado. Não era dessa maneira. Primeiro, essas pessoas, ele era tratado, era pregado a palavra, era bem explicado o que era o cristianismo. Eles não usavam as pessoas antigas na fé para dizer, não, está tanto tempo aqui, vamos colocar como apóstolo, né? Vamos valorizar essa pessoa, como às vezes hoje acontece nos dias atuais. No livro de Atos, capítulo 6, do versículo 3, vai dizer quais eram os critérios. Hoje nós vemos que muitas profissões, tudo que fala que é regra, não, hoje não pode ter regra, como se as regras fossem algo ruim, né? As regras são o quê? São resultados de anos de serviço, de coisas que não deram certo e foram aperfeiçoando, mas essas regras estão em constante mudança. Então as regras, elas são necessárias sim, não é? É como um voto que você faz no seu casamento, ao qual você promete algo para o seu esposo ou para a sua esposa. Isso precisa ter um tempo, né? Que às vezes você promete algo e parece que aquilo vai ser eterno, você muda o seu gosto, a sua maneira de agir e de ser, né? Então, assim, essas regras que nós temos na nossa casa, quando os nossos filhos eram crianças é uma coisa, quando o filho adolescente é outro, quando o filho adulto é outro, quando o filho já está em maior idade trabalhando é diferente. Você não pode pegar o seu filho hoje na vida adulta e dizer, e criar as mesmas regras para ele quando ele era pequeno, né? Já tomou banho, filhinho? Né? O que você vai fazer agora? Quer que eu arrume a sua caminha? Não. As regras também elas mudam, né? Então aqui, só que essas regras aqui para o cristianismo, elas são imutáveis. Pessoas de boa reputação. O que é uma pessoa de boa reputação? Saber como é que é. Como que essa pessoa é na redondeza. O que falam dessa pessoa? Ele dá um bom testemunho como cidadão, não estou nem falando como cristão. Ele é aquela pessoa que tem palavra, ou ele é uma pessoa caloteira? Ele é uma pessoa de confiança, é uma pessoa que respeita a sua família, é uma pessoa envolvido, né, com os valores morais, ele respeita as leis. Como que é o dia a dia dessa pessoa? Boa reputação. Não, essa pessoa é confiança. Olha, coloca a mão no fogo, sem ter medo de virar churrasquinho. É uma pessoa íntegra, é uma pessoa que de fato é isso aí mesmo que você está falando, né? Eu conheço essa pessoa,
Uma pessoa de boa reputação, você pode ver ela uma pessoa constante, ela não é estável. Um dia está assim, outro dia não. Você pode observar que ela segue ali alguns padrões. Cheia do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É só ir lá e receber o batismo e pronto, batismo do Espírito Santo, falar em língua? Não. É uma pessoa que respira Deus. A sua alma tem anseio por Deus. Ela está em um determinado lugar, ela fala, olha, isso aqui na igreja ia ficar muito legal. Olha, lembrei do meu pastor. Olha, lembrei da Cristina, lembrei da irmã tal, lembrei do diácono que falou isso. Não é? É uma pessoa que nos momentos da sua vida, ela traz na sua memória a palavra de Deus. Ela não se transforma conforme a situação da sua vida vai se mudando. Sabe? Foi um grande aprendizado, querido. Quando às vezes a gente vai no lugar para fazer uma visita, achando que nós vamos para dar algo para aquela pessoa. E na verdade Deus está nos levando ali para nos ensinar algo. Eu aprendi a essa prática de orar, né, sem cessar, com uma pessoa enferma, que estava em quadro terminal. Enquanto eu estava conversando com essa pessoa e andando com essa pessoa no corredor, o que eu ouvia dela não era dores, não era lamento, não era questionamento. Essa pessoa só dizia, louvado seja o nome do Senhor. Te agradeço pela minha vida, Senhor. Te agradeço por cada momento. Te agradeço pela tua presença, te agradeço por esse dia. Mesmo que eu esteja sentindo dores, Senhor, eu te agradeço. É uma pessoa que tem o seu coração, independente dos momentos, voltado para as coisas de Deus, ainda que eu não entenda, Senhor. Eu sei que a sua palavra, ela vai se cumprir na minha vida. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não é a pessoa que fica pulando na igreja, né, e rodopiando. Não estou com isso, querido, criticando aqueles que se manifestam dessa maneira, que têm essa maneira de expressar, o pessoal de cada um, né? Eu não estou entrando nesse mérito. Pessoa cheia de sabedoria. Está falando de inteligência? Não. Está falando aqui de maturidade. Quando você coloca uma pessoa, querido, em determinados cargos, se essa pessoa for uma pessoa imatura, tu vai ter uma dor de cabeça. Ao invés dela estar ali para te ajudar, ela vai trazer mais problemas, né? Uma pessoa sábia, que ela é equilibrada nas suas palavras. Ela é equilibrada nas suas emoções. Ela sabe falar na hora certa e ela sabe ouvir também. Então, se fosse você passaria por esses critérios que foi determinado pelos apóstolos? A realidade, aí eu finalizo dizendo que Jesus também enfrentou esse problema e está registrado lá no livro de Marcos, né? Jesus, se eu não me engano, Jesus tinha curado a sogra de Simão, e aí as pessoas começaram a chegar, foram chegando, devido à carência ali do povo, né? Ao perceber aquela multidão, a carência daquele povo, que consumia todo o seu tempo, Jesus se retira para orar. Então Simão e os que estavam naquela diligência, eles começaram a procurar onde estava Jesus. Versículo 37. Tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam. O que aconteceu? Tem tantas pessoas que estão precisando ser curadas. O Senhor sumiu. Aonde você estava? E todos nós sabemos, querido, quando Jesus se retirava, ele tinha um propósito para falar com o Pai. E o que eles queriam dele, aquelas pessoas que estavam ali buscando, à procura de Jesus, eles queriam ser curados.
E aqui, querido, fica um critério, um ponto muito importante que eu quero falar para você, né? Você às vezes ignora o que você come todas as coisas, né? Eu sei que tem várias idades, tem várias situações do seu metabolismo, mas à medida de uma certa idade, com a passar de uma certa idade, você vai ter que mudar alguns hábitos, se você quiser ter uma velhice com saúde saudável. E se você conseguir fazer isso, quanto mais novo, melhor é. Que mudar os hábitos não é fácil. Geralmente as coisas mais gostosas, né, são as coisas que são proibidas. Essa é a realidade. Então, como é importante nós tratarmos do nosso corpo, para que não venhamos ter baixa imunidade. Isso não quer dizer, querido, que você não vai estar livre de uma enfermidade, mas o poder de recuperação do seu corpo vai ser muito maior. Essa é a grande realidade. Então, depois dos discípulos estarem procurando, dizendo todos te buscam, Jesus chama a atenção dos discípulos para não se esquecerem das prioridades. Versículo 38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Foi para isso que eu vim. Ele veio para quê? Para pregar. A realidade, querido, que as necessidades físicas sempre ocuparão o topo das reclamações, sempre. Por mais que você faça qualquer coisa, sempre você terá pessoas insatisfeitas e nós não vamos conseguir dar conta disso. Se não soubermos as nossas prioridades, que está lá em Atos 2, versículo 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, né? Se não tivermos isso como prioridade, nós nos perdemos. Precisamos ter o ensino, ter a comunhão como igreja. O partir do pão aqui fala de dar essa assistência e da oração, né? Que era a doutrina dos apóstolos. Se não estivermos atentos a isso, gastaremos tanto tempo tentando resolver uma porção de problemas, estaremos negligenciando principalmente a oração e a palavra. Que essa palavra, querido, possa ter te ajudado a refletir sobre isso. Vamos colocar Jesus como prioridade. Então, enquanto começa a tocar esse louvor, para nós estarmos encerrando, eu quero orar com você. Qual é a sua necessidade? O que o Senhor quer preencher na sua vida que ainda falta? Será que Deus só quer resolver aquilo que é urgente? Quando você coloca um remédio para tirar uma dor, aquele remédio até funciona, mas não basta simplesmente tirar aquela dor, você tem que saber a causa, o motivo. O Evangelho é isso, querido. Ele pode, à medida que é sendo ministrado, vai aliviar a sua alma, mas Deus quer muito mais do que isso. Deus quer entrar no seu coração. Deus quer que você tenha um encontro real e que você saiba qual é a prioridade da sua vida. Para que você foi criado? Para ser um adorador, para ensinar a outros, para ter uma vida cheia da presença de Deus. Não era prioridade, querido, apenas desses homens. Não era prioridade apenas desses 7 homens. Essa prioridade, querido, ser uma pessoa cheia do Espírito, é uma prioridade para todos aqueles que servem a Deus. Que sejam homens
cheios da presença dele. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que Deus possa te ajudar a ser esse homem e essa mulher que tem uma boa reputação. Pessoas que olham e digam para você: essa pessoa é uma serva de Deus. Essa pessoa passa confiança para mim. Ela não é estável na sua fé. Ela não só prega, como ela vive esse evangelho. Deus pode mudar a sua reputação se você assim quiser. De fazer um homem como Zaqueu, um cobrador de impostos, um homem corrupto, para ser chamado para entrar na sua casa, na sua vida, porque Zaqueu teve um encontro com o Senhor. E ele não foi mais reconhecido como um homem corrupto, mas como um homem que foi transformado, cheio do Espírito Santo de Deus. E o que dizer do apóstolo Paulo? Talvez não teve a oportunidade que você está tendo hoje, mas foi confrontado de uma maneira tão poderosa, querido, que teve a sua reputação mudada, questionada no princípio pelos apóstolos, mas eles reconheceram. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus que nesse exato momento, se há algo na sua vida que precisa ser mudado, que Deus possa ir ao seu encontro, que você possa pedir mais, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais do Teu amor, eu quero mais da Tua presença. Eu quero que o Senhor transforme, Senhor, o meu caráter, o meu olhar, o meu pensar, a maneira com que eu falo, Senhor. Deus está ouvindo a sua oração. Se você quer ser essa pessoa cheia do Espírito, se alimente da palavra de Deus. Se sintoniza com o Senhor nas suas orações. E Deus vai te usar de maneira poderosa, querido. Que você possa declarar ao Senhor: eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero que o Senhor cresça e que eu diminua, Senhor, nas minhas arrogâncias, Senhor, nas minhas vaidades. Se você quer essa sabedoria do Senhor, se você quer essa maturidade de Deus, essa estabilidade, receba agora nessa noite para a honra e glória do Senhor. Senhor, nesse exato momento eu estou se apresentando essa igreja ao Senhor. Essa igreja que está me ouvindo. Essa igreja que está recebendo essa oração. Que você possa declarar que Ele cresça, que Ele diminua. Aleluia. Eu diminua, eu apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor infinitamente
assim seja, querido, com a sua vida. Que cada dia mais você possa ver Deus sobre ti, engrandecendo a sua fé, lutando as suas batalhas e te fortalecendo. Que a graça do Senhor esteja contigo. Obrigado pela sua companhia, pela sua presença. Que Deus te fortaleça. Pastor, e aí? Quais eram os outros discípulos que foram escolhidos? Né? Está lá no livro de Atos 6, versículo 5. Então que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Uma boa noite. Glória Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi